vai dar tudo certo. Provavelmente, você já ouviu essa frase algumas centenas de vezes, mas ao olhar para a sua realidade, talvez você não consiga visualizar como as coisas podem se encaixar de modo que seja possível que tudo dê certo. O primeiro passo para acreditar que tudo vai dar certo na sua vida é ter fé no invisível, porque é exatamente isso que é ter fé. Acreditar naquilo que os olhos não conseguem ver. Depois você precisa saber que não vai acontecer exatamente como você espera, imagina ou planeja. Durante a sua caminhada, pode ser que as coisas deem muito errado algumas vezes, mas no final, você vai entender que todo esse processo foi necessário e que existe um plano maior do que o seu. Dar tudo certo não é receber um sim para todas as vontades, mas receber o que é necessário para que no final você esteja bem e feliz. Olá, meus amores! Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao canal Tarô, Paz, Luz e Amor. Eu sou Jorge Santos. Você que está chegando hoje pela primeira vez e ainda não conhece o canal, eu espero que você goste do conteúdo, se inscreva, deixa aí o seu joinha, o seu comentário, compartilhe os vídeos com seus amigos, familiares em redes sociais e você pode também hypar esse vídeo para que outras pessoas possam receber o nosso conteúdo. Então, para você que ainda não é inscrito nem inscrita, se inscreva e acione o sininho em todas as notificações e venha fazer parte da nossa família. Tema de hoje, meus amores: como ele ou ela está em relação a você hoje e o que sente de verdade. Como esse ser amado está em relação a você hoje e o que ele ou ela sente de verdade. Opção de número 1, o tarô Wizard, tarô das bruxas, cristal verde. Opção de número 2, o tarô chave pitórica, cristal incolor, cristal transparente. Você vai se conectar com a pedra ou tarô da sua preferência. Se necessário, pause o vídeo e escolha com calma, mas se você quiser assistir as duas opções também pode, fique à vontade. Opção de número 1, Tarô Wizards, o tarô das bruxas com o cristal verde. Opção de número 2, o tarô da chave pitórica, cristal incolor. No final, uma mensagem da espiritualidade com o oráculo terapêutico dos acordos espirituais. Como eu sempre faço, inicio com a nossa prece, com a nossa oração. Primeiramente, agradeço a Deus Pai Todo-Poderoso por mais este momento, por mais esta oportunidade. Agradeço o dom da mediunidade, os meus mentores, meus guias, meus orixás e o meu anjo da guarda. Peço que neste momento eu seja apenas um instrumento, capaz de levar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Gratidão. Vamos fazer a oração da gratidão. Obrigado, Pai, por teu perdão e por dar-me vida plena e abundante. Senhor, a ti que és o Criador de tudo que sou e do que possuo, dedico a minha vida clamando para que eu veja e faça sempre a tua vontade e que as minhas obras honrem e glorifiquem o teu santo nome. Amém. Gratidão. Começando então com a opção de número 1. Você que escolheu o cristal verde. Tarô das bruxas. Vamos lá. Como ele ou ela
está em relação a você, consulente, hoje? Como essa pessoa que você mentaliza, nesse momento, está em relação a você hoje e o que ele ou ela sente de verdade? Como essa pessoa está em relação a você hoje e o que ele ou ela sente de verdade? Como esta pessoa está em relação a você hoje e o que ele ou ela sente de verdade. O Hierofante, o Papa. Como ele ou ela está em relação a você hoje e o que sente de verdade. Como essa pessoa está em relação a você hoje, consulente, e o que ele ou ela sente de verdade. Como essa pessoa está em relação a você hoje, consulente, e o que ele ou ela sente de verdade. Pagem de espadas. 2 de ouros. 9 de espadas. Pagem de ouros. 2 de copas. E fechamos aqui com 8 de copas. Meus amores, aqui eu vejo limitações hoje para você e para essa pessoa, tá bom? É assim, muitos de vocês que vivem uma situação, têm uma relação com essa pessoa, devem ter limitações na vida dessa pessoa. Situações as quais trazem uma certa dificuldade para a pessoa, seja de escolhas, seja de tomada de decisões, enfim, alguma coisa na vida dessa pessoa trava a pessoa, bloqueia a pessoa, não deixa ela caminhar. Então, assim, essa pessoa em relação a você é uma pessoa que tem sentimento. O próprio Papa fala desse sentimento, tá? Se vocês estão longe, separados, afastados, às vezes até sem comunicação por alguma questão, essa pessoa, na verdade, ela está sempre te sondando, sempre observando, te stalkeando, mas não é uma pessoa que está te trazendo uma segurança nesse momento, tá bom? Essa pessoa, em relação a você, ela não consegue tomar decisões por ela mesma. Então, essa carta do 2 de ouros, que é a carta do equilíbrio, né? Mostra que a pessoa, ela, na verdade, fica dividida, vamos dizer assim, entre você, a situação de vocês e o que ela vive, e o que ela traz com ela. Então eu vejo uma pessoa ainda indecisa, insegura para tomada de decisões, mas pode ter limitações devido àquilo que ela acredita, àquilo que ela vive, viveu, as experiências que ela teve, a formação que ela teve. Mas é algo que aflige demais essa pessoa, tá? Então, assim, eu vejo dificuldade para essa pessoa no sentido de fazer escolhas, tomar decisões, porque às vezes a decisão é uma decisão muito grande para essa pessoa. Não é uma coisa pequena, envolve um monte de coisas que para ela é difícil ultrapassar. Então, eu vejo dificuldade e limitação para essa pessoa. Os sentimentos que ela tem por você realmente fazem com que ela acredite nesse amor, acredite nesse sentimento. Ela é uma pessoa que hoje não pode te trazer a segurança que você espera, mas é uma pessoa que tem bastante sentimento, que sonha em viver com você esse 2 de copas. Só que fechou aqui com 8 de copas, mostrando que a pessoa, ela não consegue assumir você, ela não consegue promover para vocês a estabilidade de uma relação.
Então, muitas vezes, ela pode até estar na sua vida, mas não por inteiro, não completamente. Uma pessoa que está dividida, uma pessoa que está pela metade. Então, eu vejo limitações, eu vejo dificuldades para essa pessoa, e eu vejo que assumir você para ter uma relação estável é algo que para ela é um grande desafio. Então, essa pessoa, na verdade, ela traz limitações. Portanto, não é falta de sentimento, não é porque ela não te deseja, não te queira, não é nada disso. São as coisas que já vêm na bagagem dela, tá? O Papa fala muito de limitações, de crenças limitantes, pessoas que não querem se expor de alguma forma ou não conseguem soltar uma determinada situação por valores, pela sociedade, enfim. Então eu vejo limitações para essa pessoa por enquanto, mas é uma pessoa que tem sentimento por você, acredita nesse sentimento, gostaria de estar vivendo esse sentimento, mas infelizmente neste momento não. Ela não consegue compartilhar com você o 100% desse amor. Vamos ver a sua mensagem. Oráculo terapêutico dos acordos espirituais. Vamos ver o recadinho para você. O que vem para você. Vamos lá. Crescer demanda desacomodar. Sair da zona de conforto, do comodismo e da sombra das pessoas que lhe servem. Busque lugares que estimulem os seus sentidos. Imagina essa pessoa dentro de uma situação, digamos que nessa situação que ela precisa resolver, tem também outras pessoas, e ela por apego, por consideração, por crenças e etc., não consegue trabalhar o outro lado da história. Então, na verdade, ela fica numa zona de conforto, mesmo que não esteja vivendo com você o que gostaria e estando feliz 100%. Ela anula sua própria felicidade, às vezes, pelos outros. Isso é comodismo. Crescer demanda desacomodar, sair da zona de conforto, do comodismo e da sombra das pessoas que lhe servem. Busque lugares que estimulem os seus sentidos. Quando nós vivemos uma situação que traz essa limitação, que faz com que a gente não tome decisões, a gente não pode ficar somente naquele mundo, dentro dessa redoma. A gente precisa sair, espairecer, colocar a mente para funcionar e às vezes no convívio com as pessoas que ela não consegue soltar, a rotina dentro de uma situação que ela não consegue ultrapassar, acaba sufocando cada vez mais essa pessoa. E se ela tem dificuldade nas tomadas de decisões, isso se torna ainda mais difícil. Eu peço para você que passe no canal Meditação e Cura, procure fazer orações para essa pessoa. Dentro de todo o conteúdo lá do canal, você vai encontrar a oração específica para a sua situação, para aquilo que a pessoa passa, tá bom? Então você que escolheu aqui, opção 1, cristal verde, o tarô das bruxas. Essa foi a sua leitura com essa mensagem da espiritualidade. Opção 2, o cristal transparente, o cristal incolor, para você que escolheu o tarô da chave pitórica. Como esta pessoa está em relação a você hoje, consulente? E o que sente de verdade? Como ela está em relação a você hoje e o que sente de verdade? Como esse ser de luz que você mentaliza está em relação a você hoje e o que essa pessoa sente de verdade? A força.
como esta pessoa está em relação a você hoje e o que ele ou ela sente de verdade. Como essa pessoa está em relação a você hoje e o que ele ou ela sente de verdade. Como esta pessoa está em relação a você, consulente, hoje e o que ele ou ela sente de verdade. Um 10 de copas. Um 10 de ouros, olha. E um 9 de paus. Gente, essa pessoa aqui, ela tem um problema com ela, tá? Segurança. Ela não consegue se sentir segura hoje para te ofertar uma estabilidade dentro da relação ou para melhorar aquilo que é necessário. Então, assim, essa pessoa ela tem sentimento por você. Já abriu logo com 10 de copas. A força fala muito daqueles relacionamentos que tem aí muita dificuldade, que a gente tem que matar um leão por dia, mas fala também que na mente da pessoa ela não se sente estruturada para te ofertar estrutura na relação. Digamos que essa pessoa hoje passe por alguma dificuldade, esteja desempregada. Então, enquanto ela estiver nessa situação, ela não tem como assumir você ou mudar a situação. Digamos que essa pessoa está numa fase de terminar alguma coisa que ela está fazendo. Enquanto ela não terminar, ela não se dedica para o amor. Então, para essa pessoa se soltar, eu vejo que há limitação. Não é uma pessoa que quer te oferecer pouco, ela quer te oferecer estrutura, ela quer te oferecer segurança, uma família feliz. Então, se isso não está acontecendo na vida dela, ela não te assume, tá? A situação acaba ficando uma situação um pouco estagnada, porque se a pessoa não tem segurança para te assumir, vai demorar até que ela se sinta bem, confortável, estruturada, segura, para poder te assumir ou mudar uma situação dentro do que você já vive, tá? Uma rainha de espadas, um ás de espadas e também um rei de paus. Olha, meus amores, para essa pessoa hoje, tá difícil dela assumir você, tá? É como se ela estivesse num planejamento, para que você entenda. Essa pessoa está na sua vida, mas a coisa não avança, não progride, por conta da segurança que ela quer ter para te oferecer uma segurança. Ela não quer te oferecer pouco, ela quer te oferecer muito. Então, assim, sabe aquela história? Eu não tenho nada para te oferecer, então eu prefiro ficar no meu canto. Quando a gente não tá bem, a gente não faz isso. Gente, me dá um tempo, não tô legal, não tô afim de conversa, preciso ficar sozinho. A gente faz isso, não faz? Então a pessoa fica mais ou menos nessa energia, nessa vibração. Ela quer fazer, mas não tem condição. Ela quer te ofertar, mas o que ela tem é muito pouco. Ela quer te trazer segurança, mas o que ela pode te oferecer hoje não chega nem aos pés daquilo que você merece. Então, eu vejo um pouco para essa pessoa de vontade de mudar, de transformar, mas também, ao mesmo tempo, ela não consegue fazer com que as coisas andem rápido, com que as coisas se resolvam de uma maneira mais rápida. Ela tem vontade, ela tem desejo para isso, tá? Então, assim, uma rainha fala de sentimento, mas a espada, ela fala de justiça, mas também fala de corte. Então é aquela coisa, né? Eu prefiro sofrer do que fazer você sofrer. Então é assim, essa pessoa tem esse sentimento, ela sofre por não viver esse sentimento, sofre por não ter aquilo que ela precisa para te entregar, porque ela quer justiça. Ela não quer nada pela metade.
Então as iniciativas dela, a vontade dela, o desejo dela é de transformar alguma coisa. É de mudar alguma coisa. Mas parece que existe alguma limitação aí que impede essa pessoa hoje, de repente, ter uma sorte, né, de mudar as coisas, de as coisas começarem a caminhar no caminho dela. Porque vontade existe, sentimento existe, mas ela quer te trazer estrutura, ela quer ser justa dentro da relação. Então, se eu não posso te oferecer nada, eu prefiro me ausentar, prefiro me distanciar. Quando eu estiver bem, estruturado, posso te oferecer a estabilidade que você espera que eu te ofereça. É mais ou menos isso que a pessoa pensa. Então, essa força fala muito desse cansaço da pessoa, né? Por querer te oferecer algo que nesse momento ela não está conseguindo. E talvez ela já até venha de um processo, né, de coisas meio lentas, demoradas, atrapalhadas, enroscadas. E isso acaba dificultando também as coisas, né? Porque quando você tem sentimento, você quer viver sentimento. Quando você ama de verdade, você quer oferecer estrutura para o seu parceiro, para a sua parceira. Então, se a pessoa não está bem, não está estruturada, não se sente alicerçada, é muito difícil ela fazer aquilo que você está esperando. Porque para ela fazer o que você quer, ela tem que estar segura, ela tem que estar pisando em terra firme. Então, muitas vezes a justiça se torna um pouquinho difícil a ser executada com rapidez. Porque se existem limitações, bloqueios, dificuldades grandes na vida da pessoa, é óbvio que vai se estendendo o tempo de espera para você. Então tem que ter paciência, esperar o momento da pessoa, né, ficar por cima de novo, se sentir segura, estruturada e aí sim fazer uma justiça, tá? Então, se você está vivendo uma dificuldade, para essa pessoa, mesmo não querendo te perder, ela até entenderia se você quisesse se afastar dela. Pela espera, pelo tempo, tá? Vamos ver aqui a sua mensagem. O recado da espiritualidade com o oráculo terapêutico dos acordos espirituais. Olha só essa mensagem, gente. Mais importante do que ser perfeito é agir. A pessoa está buscando tanto essa perfeição para te oferecer que ela não age. Ajustes podem ser feitos a longo prazo. Nada acontece da noite para o dia. Não existe isso, né? Tudo tem um tempo, tá? Mas olha que interessante a mensagem. Mais importante do que ser perfeito é agir. A preocupação da pessoa é essa perfeição. Ela tem que estar segura para te oferecer segurança, ela tem que estar bem para te oferecer o melhor. Só que ela não se dá conta que, às vezes, tudo pode ser muito demorado. E talvez você realmente, nesse percurso, acabe cansando de esperar. Então, se ela partisse para ação, mesmo tendo dificuldades, procurasse ver e trabalhar melhor essas limitações que ela traz com ela. Analisa bem a mensagem que eu sei que você vai entender perfeitamente dentro daquilo que você vive. Porque como a pessoa traz limitações, fica difícil. Então aquela pessoa, ela é sistemática. Eu só posso assumir um casamento quando eu tiver dinheiro para comprar aliança, quando eu tiver dinheiro para comprar a casa, quando eu tiver dinheiro para fazer a lua de mel. Enquanto eu não tiver isso, eu não vou me casar, não vou nem supor uma ideia dessa. Então a pessoa, na verdade, ela fica nas limitações diante dos problemas que ela enfrenta. E às vezes a crença é da pessoa nesse sentido, né? Eu sou homem, eu tenho o compromisso de sustentar a mulher.
Então, tem muita coisa na mente do ser humano que às vezes são travas. Então, quando a pessoa poderia simplificar as coisas, ela acaba não simplificando e deixando a situação ali, ó, parada, a banho-maria, não sai daquilo. E essa mensagem veio muito a calhar. Mais importante do que ser perfeito é agir. A pessoa quer tanto ser perfeita com você e esquece de agir. Os ajustes podem ser feitos ao longo do percurso. Poxa, se eu tenho sentimento, mas não estou numa fase boa da minha vida, por que eu não vou viver esse sentimento? Pelo orgulho? Pelas crenças limitantes? Pela educação que eu sempre tive, a formação que eu sempre tive, que o homem tem que sustentar a casa, que o homem tem que ganhar mais que a mulher, que o homem é que tem que colocar o alimento na mesa? Então, às vezes, a própria mente é o vilão, é o pior inimigo do ser humano. Como eu fiz no deck de número 1, eu vou pedir para você que escolheu essa opção, o deck de número 2, que você também passe no canal Meditação e Cura e faça orações para essa pessoa, tá? Para abrir os caminhos, para que a pessoa possa ver as coisas de uma maneira diferente. Então aproveite para usar a sua fé através das orações. Passe lá no canal Meditação e Cura. Tem até a oração da confiança, para a pessoa ganhar confiança nela mesma e não ficar esperando, né? Uma melhora que nunca vem. O tempo vai passando, a relação não vai para frente, não caminha. Então, tem que fazer a sua parte, tá certo? Quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua companhia. Quero agradecer a todos vocês por fazerem parte desta família, por existirem na minha vida e por também fazerem parte da minha história. Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho eu volto para um novo vídeo inédito. E é rapidinho, é vapt-vupt. Não me abandone. Que Deus te abençoe, que todo o povo cigano te bendiga hoje e sempre, trazendo muita paz, luz e amor. Você mora aqui, ó, no meu coração. Beijo de luz no seu coração. Eu amo você. Até logo mais. Tchau, tchau. Vai dar tudo certo. Provavelmente, você já ouviu essa frase algumas centenas de vezes. Mas ao olhar para a sua realidade, talvez você não consiga visualizar como as coisas podem se encaixar de modo que seja possível que tudo dê certo. O primeiro passo para acreditar que tudo vai dar certo na sua vida é ter fé no invisível, porque é exatamente isso que é ter fé. Acreditar naquilo que os olhos não conseguem ver. Depois você precisa saber que não vai acontecer exatamente como você espera, imagina ou planeja. Durante a sua caminhada, pode ser que as coisas deem muito errado algumas vezes, mas no final, você vai entender que todo esse processo foi necessário e que existe um plano maior do que o seu. Dar tudo certo não é receber um sim para todas as vontades, mas receber o que é necessário para que no final você esteja bem e feliz.